está que nas eu tô falando, escolas, que você é muito que é esperto. Você tá esperar, tirando a não religião vai do se discurso esperar. religioso. Mas é o que vai ser feito nas... Tirando a religião do discurso religioso. Exatamente o que nós vamos fazer, qual o problema? Sou o Nelson, teólogo, palestrante, escritor, idealizador da campanha Eu Escolhi Esperar, com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. E acredito que as escolas devem ensinar sobre abstinência sexual. Mude minha ideia. Olá. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Sou o Nelson, Eu prazer. sou a Clara. Olá. Como vai? Nelson, prazer, Daniel. Daniel, tudo bem? Olá, gente. Prazer, Nelson. Tudo bom, Nelson? Eu agradeço essa oportunidade de bater esse papo, né? E eu acredito muito que deve ser incluso na educação sexual, né? Tratar a opção da abstinência sexual para os adolescentes. E acredito muito nisso porque vejo que em outros países já funcionaram e defendo a educação sexual abrangente. O que é educação sexual abrangente? A gente trabalhar com os 3 níveis de prevenção, né? Prevenção primária, a secundária e a terciária. Eu concordo que a educação sexual tem que ser abrangente. Eu acho que a gente tem que falar não só de prevenção, mas de prazer, de ética com o corpo do outro, que é uma coisa que não se aborda, porque se aborda a prevenção, por exemplo, a gravidez ou a doenças. Aliás, isso é basicamente do que acaba se tratando da educação sexual. A educação sexual abrangente, para mim, tem que ser outra coisa. Sim, né? sim. Não pode ser simplesmente no terrorismo de você vai ficar doente ou você vai engravidar. Primeiro, eu acho que a gente precisa pensar sobre qual é a função da escola. Sim. Qual é a função social da escola. Todo educador ele tem que ser um pluralista. Só que a educação ela tem que ter uma referência de currículo, que seja uma referência que é acordada entre todos nós. Qual que é o problema? O senhor, como pastor, sabe disso. Numa determinada época, quando começaram a estabelecer os sistemas de ensino, se percebeu que o espaço da escola não pode ser o espaço para afirmação de uma lógica religiosa, porque a lógica religiosa, a religião é uma questão que cabe a cada um. Eu não posso, respeitando todas as pessoas, fazer com que aquilo que o senhor professa como fé e como pastor seja tratado como base de todo o sistema de ensino. Portanto, a escola tem que ser o espaço, em relação às questões gerais da sociedade, o espaço da ciência. Sendo o espaço da ciência, a escola não pode fazer a defesa de questões morais. Falar em abstinência é colocar um moralismo e uma visão religiosa, né? Dentro de uma questão que não tem a ver com isso, até porque a gente vive num estado laico. Eu sou médica do SUS, então a minha realidade é uma realidade de atendimento de crianças e adolescentes nas periferias. Você sabe a realidade mesmo. Sim, são jovens e às vezes crianças muito novas que estão expostas a uma realidade que talvez não seja nem a minha realidade. É bem distante. Acredito, a minha também, bem distante. Exato. É bem distante. Então, até entendo o posicionamento de algumas pessoas que eu não compartilho da mesma fé que você, mas entendo o posicionamento no sentido de que vocês têm valores específicos e que isso impede um certo diálogo sobre sexo e sexualidade dentro das escolas. Mas eu acho que é importante, preciso, necessário e urgente que a gente encontre um caminho do meio que vá tanto proteger as famílias que não desejam que seus filhos sejam expostos a determinados tipos de discussão dentro da escola, mas que também vá proteger essas crianças que estão expostas a violências nos seus ambientes domésticos, muitas vezes violências perpetradas por seus próprios pais. A produção sexual é a produção humana, entre um homem e uma mulher e também os homossexuais. Eles não produzem, tudo bem, mas é uma educação sexual também. Mulher com mulher, homem com homem, homem com trans. Tudo faz parte da educação sexual, na minha opinião. Eu acho que educação sexual, na verdade, não tem nada a ver necessariamente com a sexualidade, mas eu acho que sim reconhecer as diversas formas como as pessoas se reconhecem. A educação sexual, assim, é o que a gente deveria aprender sobre tudo, assim, sobre o nosso corpo, sobre as relações, tudo. Relação de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, aprender sobre tudo. Educação sexual, o que é? Educação sexual é o espaço
para você fazer com que as pessoas saibam como se dá o processo reprodutivo, para que as crianças elas tenham dentro da escola um espaço em que elas se preparem para poder identificar violência sexual, para identificar processos que são de uma erotização precoce, que é péssimo. Olha, eu sou evangélica e um posicionamento é que dentro da minha família nós queremos conversar sobre sexo e sexualidade com os nossos jovens, né, aqui dentro da nossa família. Mas e aquela criança cujo pai é o principal abusador? É verdade. Né? Ou um líder religioso, ou um tio, ou um vizinho. Então, como que a gente vai proteger? E eu não estou falando da exceção. Isso é muito mais uma regra comum do triste. que a gente imagina. Exato. Eu acho que tudo que é precoce não é legal. Então, quando a pessoa fala, o que você acha sobre educação sexual? Que se respeitando cada faixa etária, né, eu acho que é saudável, que contribui, porque a informação é poder. A gente falando, por exemplo, de abuso sexual, todo mundo que estuda sobre isso, todos os indicadores mostram que a criança, muitas vezes, ela não sabe que aquilo que ela está sofrendo é um abuso, ela não tem conhecimento. Exato. Ela se sente mal, ela fica triste, mas ela não sabe que aquilo é um abuso. Então esse debate é sério, porque eu sei que eu estou aqui falando com você, mas você está personificando uma multidão de pessoas que defende com unhas e dentes que a educação sexual precisa estar fora das escolas, mas elas estão esquecendo dessas crianças. Dessa realidade. Lá do Vale do Jequitinhonha, lá do Vale do Mucuri, não lá do muito Pará, longe, ou às né? vezes de uma periferia aqui de São Paulo. De qualquer tá periferia e até de bairros nobres também, que nós sabemos que o abuso sexual, por exemplo, é uma realidade Exato. dolorosa que a gente não quer reconhecer que existe embaixo do nosso nariz, às vezes. Mas pode acontecer dentro das nossas famílias e as pessoas nem sabem que... Mas quanto mais vulnerável socialmente, maior mais e sim, os índices, os indicadores concordam. E eu não estou mais discordando de você, não. Mais isso é velado, mais as crianças estão à mercê desse sistema. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nas relações humanas, de uma maneira geral, eu tenho aprendido muito sobre a questão do preconceito. E tenho sentido isso muito na pele, por ser uma voz contrária ao senso talvez comum, ou que parece ser comum. Né? Quando eu comecei um movimento chamado Eu Escolhi Esperar, eu comecei um movimento justamente por causa do preconceito. As pessoas sempre perguntavam assim, Nelson, esse seu movimento é moralista, não vai funcionar, não vai dar certo. Por que você criou esse movimento? Eu começo a compartilhar que o movimento, quando eu criei, primeiro ele é na história da minha própria vida. Por uma opção, eu escolhi esperar, ou seja, eu escolhi tardar as minhas experiências sexuais e queria me guardar para viver minha experiência sexual com a pessoa certa, a pessoa que eu queria, ou a pessoa que eu esperava, a pessoa que eu idealizava. Na época, quando eu era adolescente, eu queria ser com a mulher que era da minha vida. Quando eu entrei na adolescência, nessa escolha, eu sofri muito, porque primeiro eu não recebia informação sobre isso, eu não era orientado sobre isso. E segundo, por um outro lado, eu sofria, além das pressões internas, um coquetel hormonal, adolescente, com os meus desejos sexuais. Então eu não recebia orientação sobre a escolha que eu fiz e as pessoas começavam a tratar que a minha escolha parecia que ela era o quê? Que era anormal, que eu era um extraterrestre. Parecia que a minha decisão, que a minha escolha era errada. Mas você entende que isso é uma questão machista? Que cobram dos meninos o início da educação sexual, às vezes com prostitutas ou com mulheres mais velhas. Eu fui vítima disso. E com mulheres não vai acontecer Exatamente. isso, porque com mulheres aí é o contrário que acontece, na verdade. Aí, Né? O que eu vejo dentro da minha realidade é que são meninas que são expostas por terem escolhido transar, por terem escolhido iniciar sua vida sexual, são expostas como mulheres promíscuas, ou, né, dentro de uma ótica machista, são expostas por terem escolhido exercer o seu direito de ter autonomia sobre o seu corpo. Então, o contrário eu ainda não vi, mas pode ser que seja porque eu estou numa bolha diferente da sua. Há 30 anos nós temos políticas públicas desenvolvidas no Brasil para o alto índice de gravidez precoce. Mas que está reduzindo no Brasil, muito, pastor. De forma muito tímida. Não Mas tem tímida sido porque eficiente. não é um problema só da escola. Não tem sido eficiente. É um problema da saúde pública. Então é isso que nós estamos discutindo. Por isso que a gente tem que fazer com que a política de saúde tenha que converger com a de educação. Exatamente. E fazer todos os métodos de política pública, sem excluir nenhuma. E hoje não existe nada que possa mostrar para o adolescente. Pelo contrário, o adolescente, quando ele diz que ele é virgem,
ele é motivo de chacota. Beleza, isso vai sempre existir. Cabe a gente educar e mostrar que aquilo é uma escolha como outra qualquer. A chacota está errada, o rótulo sempre está errado, então, em qualquer situação. E por que ele acontece e ele ainda persiste? Inclusive o rótulo positivo em relação àqueles que optam pela abstinência sexual em termos morais. Não pode ter esse rótulo. Não é melhor quem faz abstinência e pior quem não faz. Essa ideia de que um menino como você se sinta pressionado a fazer sexo ou a dizer que fez, para mim é um problema de gênero. Okay. Entendeu? É de educação de gênero. Posso terminar? Pode. Obrigada. Existe uma coisa que a gente fala muito que é a masculinidade tóxica. Né? A masculinidade tóxica, ela é uma masculinidade violenta, é uma masculinidade muito sexualizada da pior forma, né? Usa essa masculinidade tanto para diminuir homens que não são tão machos assim, como por exemplo os homens que escolhem não fazer sexo, os homens que são gays. O homem que escolhe não fazer sexo, ele não é tão macho. Ele não é tão macho, claro, mas porque é o problema da masculinidade, não é verdade. Isso não é um machismo? Isso é machismo, mas eu não estou falando que isso é certo. Não, para entender, eu vim aqui para entender melhor o que você pensa. Eu sou uma pessoa que discute a masculinidade. A masculinidade tóxica. Porque a masculinidade, ela é um conceito formado, não é uma coisa que a gente nasce como um homem nasce com a masculinidade. Não, é uma formação, é uma coisa social. Porque eu acho muito arriscado a gente defender, eu sempre faço esse exercício de entender quem o meu discurso protege. Quando eu digo assim, olha, não vai haver educação sexual nas escolas porque eu sou de determinada religião. Porque eu só acredito que tem que ensinar que escolher esperar é a opção. Isso aí. E eu não sou. Então, quando eu decido isso, eu decido defender que agora não se tem mais educação sexual nas escolas. Concordo. Os abusadores dessas crianças vão bater palma para mim, eles vão adorar. Porque informação é poder. Quanto mais a pessoa tem informação e conhecimento, mais a gente se protege de várias coisas. E o que a gente vê hoje? São crianças saindo de situações de violência porque, peraí, então quer dizer que aquilo que o meu tio, meu pai, meu vizinho, o meu líder religioso faz comigo, isso não é certo? Mas eles vão saber disso através da escola. Da informação, do conhecimento, que ela não vai receber em Outros médicos não vão estar lá próximos dessas crianças. Então é a escola que vai chegar. E a minha defesa é só isso, a gente só incluir. Eu não sei se você é muito bem intencionado e ingênuo, ou se você é muito esperto dentro da sua lógica. Eu estou um pouco confusa com você. Vamos lá, pode perguntar. Porque é muito... de verdade, pode perguntar. Não, eu estou falando, eu acho realmente muito Eu estou aprendendo com você, por exemplo. É muito ingênuo você achar que isso não vai ser usado para levar uma moral cristã dentro de um Estado laico, dentro das escolas. Entendeu? Isso, para mim, é absolutamente assustador. Por quê? Porque eu sou uma mulher que eu acredito que tem que discutir gênero, que é uma coisa que a igreja é contra. Sim. Né? Sim. Eu sou uma mulher que acredita que a homossexualidade não é um problema, que a transexualidade não é uma doença, entendeu? Que ninguém tem que se curar disso. Então, todas essas coisas estão dentro de um ideal que eu acredito que precisa ter de educação nas escolas. Primeiro precisa ser respeitado. Você pensa assim e eu te respeito profundamente, porque acredito que você é livre para as suas escolhas, você tem os seus valores e eu respeito isso. Que bom que você respeita. A única coisa que eu respeito que você, então, a única coisa que eu quero hoje é ser respeitado, entendeu? Né? O que eu acho que a gente precisa ter claro é que não dá para trazer um conteúdo de valoração moral e religiosa, como abstinência sexual, para dentro da escola, como sendo uma pauta de defesa de valores da família. Caso contrário, o que vai acontecer? E eu acho que você vai concordar comigo. Se isso se tornar política pública, a criança ou adolescente, especialmente adolescente, que optar pela abstinência sexual porque é uma posição religiosa, pelo sistema escolar, da política da ministra Damares e do presidente Bolsonaro, vai ser mais valorizado do que as outras crianças. Certo. Vai existir um preconceito às avessas. O preconceito é intolerável dentro da escola. Mas então vamos lá, pegando um gancho, porque eu comecei a falar assim, poxa... Esse ponto você concorda? Sim, eu concordo. Bom, eu cresci na rua, vivia na rua, era moleque, vivia na rua, não tinha... Na época não tinha computador com internet nem nada, tinha videogame, mas não tinha internet nem nada. E eu vivia na rua com os moleques mais velhos, aí eles falavam besteira, né? Ia explicando as coisas, você vai aprendendo. Aí,
tipo, na escola, você tá com 16 anos, vai ensinar a educação sexual, só que você já sabe tudo. Era só sobre o corpo humano. Só aquela caveira lá, o esqueleto. Só falava sobre isso. Órgão genital feminino, órgão genital masculino. Mas não tinha muitos detalhes. Minha mãe só falava se cuida, tipo. Bom, na escola a gente tinha algumas aulas extra, né? Tinha... Depois das aulas, tinha alguns horários que debatíamos alguns temas. Na minha casa meio que um tabu falar sobre isso, eu falo mais com a minha irmã, então ela que me orienta de tudo. Então meio que tudo que eu sei hoje sobre isso é graças a ela. Na minha escola, a gente não entra num assunto muito aprofundado. Eles dão recomendações, então sobre o uso da camisinha, ou sobre coisas superficiais. E os professores dividiram a sala, assim, metade foi uma vez meninas, depois voltamos, aí foi só para os meninos, dividiram. Mas eu aprendi assim tudo que eu sei hoje, eu aprendi meio que sozinho. Eu fui, aí eu conversava com um amigo, conversava com uma amiga, aí um falava um pouco. Aí quando os dois se cortavam, a gente procurava uma terceira opinião para ver qual que era certo e tudo foi aprendendo assim, sozinho. Mas se eu fosse perguntar pro meu pai ou pra minha mãe qualquer coisa, eles responderiam tranquilamente. A gente gostaria muito que chegasse na educação sexual, ela fosse abrangente e falasse de tudo, só mostrar para aquela menina. Vai que tem uma lá que, graças a Deus, privilegiada, ela está lá no sertão, mas ela não foi abusada, ela está num lar seguro, de uma família, e ela tem essa escolha, ela saber que isso não vai trazer nenhum transtorno para ela, que biologicamente não faz mal, que ela não vai ter psicologicamente... Não sei se essa pessoa existe, não. Antes de falar nisso, a gente tem que pensar em rever todo o jeito que a coisa é feita, porque ela começou a ser feita dentro dessa lógica terrorista de dizer que não pode fazer, porque senão aí eu tô vai tentando pegar... achar com base em que você está falando isso. É isso que eu tô querendo entender base de você. Baseado em quê? Por exemplo, pô, Nelson, olha aqui, eu vi esse material aqui que foi distribuído na escola tal, poxa, cara, olha essa abordagem, isso aqui vai ser prejudicial. Hoje você está se baseando... O material que não existe, você está falando? Eu estou falando do material que não existe, certo. Entendeu? Eu acho que, assim... Quanto mais novo você falar sobre isso, melhor. Tirar um pouco essa questão fantasiosa, que vem da cegonha, você tem que começar mais novo para não assustar, ou então aprender coisa errada. De criança na escola, né? É para aprender, não para aprender sobre sexo. Tem e não tem necessidade de ensinar na escola. Se fosse bem liberal, assim, ao ponto dos pais ensinar, como se um pai ensina, sei lá, atravessar a rua. Fosse desse modo, eu acho que não tinha necessidade de ensinar na escola. Mas como tem pais que não ensinam, que tem vergonha de falar pro filho, não quer que o filho veja esse movimento, sabe? E tem pai até que é chamado, né? Ensinasse na escola, tudo bem. Assim, a partir de uns 12 anos, 13 anos, que é a idade que as crianças, né, começam a fazer filho. A partir de uns 12 anos, já é onde muitos iniciam a vida depois daí em diante, né? A gente, infelizmente, é assim, você vê a menina grávida com 12, 13 anos, então já é uma idade para ser abordado o assunto. Seria acrescentar como aula normal, porque isso, cara, você tendo uma educação sexual na escola, isso vai te prevenir de doenças, vai te prevenir de muitas coisas, de inúmeras coisas. Então acho certo colocar pelo menos assim uma vez na semana que seja uma aula sobre educação sexual na escola. Eu prefiro que seja, na escola que você vai aprender, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu prefiro ainda melhor que seja em casa, não sei. Talvez os dois é o ideal, né? Qual é a nossa característica do nosso movimento? O Escolha Esperar orienta os jovens que escolhem esperar para ter relações sexuais no casamento. Por exemplo, no governo, pelo que eu já li na imprensa, pelo que eu estou lendo, não vai ser isso. É só realmente tardar para a maior idade a iniciação sexual. Se o adolescente tiver essa ideia, tipo assim, só mostrar a ele que isso também é uma escolha, que tá tudo certo, tá tudo normal. Eu sou uma voz de minoria. Você não é uma voz de minoria, na desculpa. Você tem uma que eu tô porta-voz no governo defendendo a mesma coisa que você. Pela primeira vez, é um governo que cheio ouviu, de gente apoiando. Entendeu? Eu ainda não vi essas pessoas apoiando. Você Aí tem vamos internet? lá. Tem internet? Mas não vim apoiando. A escola tem que ensinar a ciência, Sim. A escola tem que ensinar valores, que são os valores que são compartilhados por todos. Isso, concordo. A escola não pode valorizar
uma perspectiva em detrimento de outra. Então, eu acho que é isso que a ministra Damares e o Bolsonaro têm feito. Tá, mas na minha comunicação, para você me dizer como comunicador, ao te dizer que a minha posição, você vê em mim, esquece a discussão, o debate público, e aquilo que levanto a bandeira, e a forma como eu penso, você percebe isso na minha proposta? Que eu estou querendo levar meu movimento para dentro das escolas? Não, eu espero que você não queira, porque eu não, mas ficou claro que eu estou falando que eu não vou levar o meu movimento, escolher esperar. Acho que essa é uma questão importante. Tá claro para você? Agora ficou claro. Okay. Acho que essa é uma questão importante. Ok. E por que só isso que eu queria é saudável entender. não levar um movimento? Porque eu não posso tornar aqueles que optam pela abstinência sexual melhores, tratados como jovens mais preparados do que outros. A abstinência sexual é ineficaz? A abstinência sexual é um retrocesso? A abstinência sexual, isso tudo é tabu. É esse tabu que eu quero quebrar hoje. Não é um retrocesso. Educação sexual não faz mal. Não é ultrapassado. Não é ultrapassado. Ninguém disse isso, Essa nunca. é a minha bandeira. Então, quem foi que disse que a educação sexual é ultrapassada? Você tem internet? Tenho. Vou mandar para você. Isso tudo saiu nos principais jornais do Brasil. Então, tá vendo como a gente não sabe de tudo? Educação sexual é ultrapassado? Não. Você leu isso? Falar de abstinência sexual. Falar de abstinência sexual eu também acho que é. Porque isso é uma coisa que está implícita no consentimento. Preconceito. Está implícita no consentimento. Não está. Se estivesse explícito, nosso movimento não tinha milhões de jovens querendo aprender sobre. Aí vocês são uma minoria. É? E mesmo assim vocês são uma minoria. Eu sou a minoria na sociedade. Eu sou a minoria em voz das ideologias. Não, estou bem consolidado. Falar com os adolescentes que existe um método contraceptivo, que existe um método para se prevenir doença, isso é um direito deles, é respeitar o direito deles à informação de que a ciência já evoluiu a esse ponto. Agora, escolher se vai usar ou não, se vai transar, se não vai, isso é uma questão individual. Uma questão individual. Agora, quando a gente não fala para esses jovens, eles podem escolher por um determinado momento e aí lá com seus 17, 18 anos, decidirem, olha, eu não quero mais esperar, eu quero transar, e eles não têm nenhuma informação a respeito de como cuidar da própria saúde. Eu concordo. Cara, Ele é se impositivo. A Damares Siqueira, para mim, se ela está apoiando esse movimento, para mim já fala muito sobre ele, tá? Porque eu acho essa mulher uma terrorista. Mas se outros governos tivessem me convidado, eu teria feito, sabe por quê? Porque eu defendo os valores, eu não defendo... Os valores evangélicos. Os valores que eu creio. Não, a abstinência não é evangélico. A abstinência... Gente, mas não tá na Bíblia que você pode transar depois de casar? Mas a gente não vai... Não é daí que veio isso? Mas não vai se ensinar nas escolas... Não vai dizer que é da Bíblia? Não vai ensinar nas escolas. Não se vai se ensinar nas escolas que é esperar. Você tá tirando a não religião vai do discurso religioso. Mas é o que vai ser feito nas... Tirando a religião do discurso religioso. Exatamente o que nós vamos fazer. Qual o problema? O problema é que quando você tem um discurso religioso, você esconder ele é chama hipocrisia. Não, mas a gente não vai falar de religião. Não, mas você vai usar um discurso religioso. Não. Sem falar de religião. Eu tento levar para as mulheres, principalmente, porque eu acho que elas têm um papel importante, já que os homens negligenciam todo esse cuidado, a respeito dos métodos contraceptivos, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E eu, como médica, dentro do SUS, vi sendo jogados fora lotes e lotes de DIU, porque é um método que não encontra o profissional para se colocar na atenção primária à saúde, nos centros de saúde. Mulheres que não usam pílula porque não toleram o efeito colateral e não sabem de outros métodos porque não foram educadas a esse respeito. E aí o que a gente vê? A gente vê meninas de 15, 16 anos que não puderam escolher esperar e que agora estão com o filho nos braços, com a vida marcada por uma consequência dessa falta de educação sexual nas escolas e que agora vão ser impedidas de trabalhar, de estudar, de se formarem melhor, de terem melhores salários e uma coisa perpetuando esse ciclo de pobreza, quando na verdade se ela tivesse sido exposta a essa informação, a esse conhecimento, ela poderia decidir até mesmo, olha, eu não quero transar por enquanto, ou não, eu vou transar, mas antes eu quero conversar com meu namorado, a gente vai ter que decidir sobre um método anticoncepcional, porque a gente vive numa sociedade onde essas meninas, elas não têm voz. Só estou defendendo que esperar também movimento. Eu também acho que esperar é uma escolha. Gente, mas você não precisa pregar isso na escola. Não, mas a gente não vai levar o escolha e esperar, que é o nosso movimento, para dentro das escolas. Aí é que tá. Claro. Sem falar o nome. Você vai levar o movimento, mas sem falar o nome. A gente vai falar sobre abstinência sexual. Então, mas mostrar é o movimento não escolher esperar. É saudável, que é seguro, que não é um retrocesso. Gente, que saudável se ele não é a pessoa aprender onde é que está o corpo e se Nós só vamos, sabe o quê? Empoderar os adolescentes. Pode se eles que eles são ali. Esperar? Nós só vamos. É permitido? Só um minutinho, só completo. Sim, vou responder essa pergunta. Nós só vamos
empoderar o adolescente. Nós só vamos dizer a ele que Empoderar é outra coisa, gente. nós só vamos oferecer para ele poder de escolhas. Ele tem várias opções e ele é livre para fazer a escolha que ele achar melhor. E que se ele achar melhor iniciar a vida sexual dele, ele é livre para isso, nada o impede disso. Tá. Agora, beleza, eu vou criar estou criando um movimento agora. Oi, gente, estou criando um movimento agora conheça seu corpo e transe com quem você quiser. Que massa. Sensacional. Vou fazer, gente, estou criando uma página no Facebook agora. Somos livres. Tá? Para isso. Já existem até, mas somos livres. Eu acho bacana, eu respeito. Se você falou isso para tentar me desmerecer ou me deixar preocupado. Na minha opinião, não. A gente é livre para fazer o que quiser. Tudo tem sua consequência, claro. Mas isso daí ele vai estar impondo regra nas pessoas. Acho que sim. Assim como outras coisas, igual eu falei. Essa questão é meio tabu ainda, né? Então eu acho que tem que ser mais amplo. Tem que ser abordado isso nas escolas também. Eu acho que não é legal aderir isso, porque você tá meio que incentivando a pessoa a fazer uma coisa, só que, tipo, a pessoa pode escolher se ela quer ou não fazer a relação. Então, sei lá, eu não acharia legal que tivesse isso na questão. Porque, claro, a abstinência é você não querer fazer. Então, tipo, é uma coisa que, se você quiser fazer onde eu tiver vontade, é bom você aprender na escola a fazer, porque se tiver vontade um dia você sabe. Agora se você não quer, não sente, vai te acrescentar mais, né? Então, é como dizer, muito conhecimento não faz mal. Não tem jeito, é igual a mãe quando proíbe, não é? Aí que o filho vai e faz, tem que conversar e ensinar, né? Porque abrir a mente. Hoje em dia não tem mais como, tá todo mundo muito avançado. Né, os adolescentes, todo mundo, não tem como. Como movimento cristão, nós orientamos e temos o nosso posicionamento, está no YouTube, sobre a masturbação. Nós não encorajamos a masturbação como movimento. Nas escolas, Nelson, isso não vai ser tratado porque isso não faz parte do nosso projeto sobre a abstinência sexual. Porque a abstinência sexual que a gente quer levar para a educação é mostrar que se o adolescente, por alguma razão, não se sente pronto para ter sua iniciação sexual, tá tudo bem, tá tudo certo, ele não é um ET, isso não é feio, ele não é anormal, ele não é assexual. Eu acho que a divergência entre nós dois é que eu considero que a abstinência é uma opção que tem que ser respeitada. Mas ela não pode ser falada. Não. Ela pode ser falada. Que é a minha defesa. Ela não pode ser promovida como política pública. Acho que essa é a nossa divergência. Não? Entendi. Me dá um bom motivo. Não pode ser promovida porque é uma decisão individual. A escolha individual. Mas se eu quiser usar camisinha é o quê, professor? Aí é política. Por um motivo porque está estabelecido. Simples. Não, por um motivo bastante simples. É política porque, considerando que existe a prática sexual, e ela existe, você concorda comigo? Sim. Você precisa fazer com que essa prática sexual seja saudável. E nós estamos falando de prevenção secundária, professor. Isso que o senhor está colocando para cá é prevenção secundária, porque assim, nós temos a prevenção primária. A prevenção primária, a abstinência sexual, por exemplo, é um modelo de... Que é uma escolha. É uma escolha. Uma escolha. Porque usar camisinha também. A pessoa não é obrigada a fazer sexo. Sexo é opcional, não é obrigada, de forma alguma. Mas eu não quando entendo. vai fazer sexo, o adolescente vai fazer sexo, ele precisa saber o que significa aquele ato sexual, e é por isso que tem a educação sexual. E, em segundo lugar, ele tem que saber como fazer um ato sexual saudável. Não é papel do governo incentivar a abstinência sexual. A campanha deve focar em educação sexual e informação. Como você bem falou, a erotização começa em casa. Então, os pais responsáveis, etc., devem educar. E, se for da sua religião ou cultura, pregar abstinência. Certo. Eu tenho um problema com essa fala, eu concordo parcialmente com ela. Porque a maior parte dos casos de violência contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. Né? Então a educação a educação sexual é sim um papel de todos, eu acredito. Né? O que eu estou propondo não fere o Estado laico, como alguns acreditam. Não leva a religião para dentro das escolas, leva valores, é bem diferente, acho que é possível fazer, né? Dei exemplos na nossa conversa, acredito muito que é amparado constitucionalmente, né? Acredito muito, nós temos hoje uma comissão científica de médicos, de pedagogos, com embasamento científicos internacionais que confirmam que uma educação sexual abrangente, com programas de abstinência sexual, traz os melhores resultados. Então, nós temos números disso. É essa, e está tudo bem, professor. E nós não vamos mudar.
que estimule a abstinência. Não tem problema. Ela tem que respeitar a escolha da abstinência. Sim, mas não que falar... você vai estimular a abstinência? Mas como que o senhor me responde... Qual é a função, dentro da função social da escola, qual é o que vai fazer um cidadão ser mais pleno? Ok. Estimulando uma política de abstinência. Nós estamos com a mesma coisa, só que você é o seguinte... Você vai criar um rótulo entre os alunos que optam pela abstinência e os que não optam. Tranquilo. Como que o senhor me responde se eu falar assim, nos lugares onde forem implantados, o que se chama educação sexual abrangente, já defendido, já endossado pelos principais órgãos de saúde do mundo, mas Associação Médica, são associações internacionais. A Organização Mundial de Saúde não defende. Já não defendem porque ela tem uma pauta progressista que é a mesma que acontece aqui no Brasil. Não me dá voz. A notícia: campanha do governo federal pela abstinência sexual começa em fevereiro. E o comentário: há tempo de lançar o bloquinho Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares. Nesse carnaval. Trocadilho inteligente. Gente, como se isso fosse uma escolha que dependesse de político, né? Porque é como o Chico Buarque costuma dizer, assim, não segura a primavera, não segura o cantar dos passarinhos e não segura adolescente e jovem quando quer transar. O que a gente precisa fazer é dar para eles informação de qualidade para que eles decidam de uma forma mais serena, mais tranquila e sem colocar a saúde deles em risco. Pastor, valeu. Obrigado pelo papo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado, Clara. Prazer. Prazer.